O milionario rejeitado por 51 mulheres surpreende ao ouvir numa noite em que a chuva caía forte nas ruas de São Paulo. Daniel, um milionário de meia idade, se perguntava por que se sentia tão vazio. Sua vida era uma sequência de festas, jantares luxuosos e viagens a lugares exóticos, mas, mesmo rodeado de riqueza, sentia uma solidão gelada. Ele havia sido rejeitado 51 vezes por mulheres da sua classe, todas atraídas pela fama e pelo dinheiro, mas ninguém parecia enxergar além da superfície. Enquanto caminhava sob uma sombrina, ele notou um movimento em uma esquina. Ali, sob o viaduto, uma mulher negra, Luísa, recitava um poema. Sua voz era clara e firme, cortando a sinfonia da chuva e dos carros. As palavras dançavam no ar, tocando em temas que ele nunca tinha se permitido explorar. A luta dos invisíveis, a dignidade em meio a grave dor. A vida é acentuada um sopro, mas a esperança, a essa nunca morre, disse ela, com a certeza de quem já viu mais do que muitos. Daniel hesitou, intrigado, porque alguém que tinha tudo se sentia atraído por aquela mulher que não tinha nada. Mas havia algo nela, uma força que ele só havia lido em livros e visto em filmes. Ele se aproximou, quase involuntariamente, fascinado por aquela energia vibrante. O contraste entre os dois mundos era gritante. Luísa com suas roupas surradas e um sorriso que irradiava esperança, e Daniel com seu terno de grife, um rosto pálido e cansado. «Você gosta de poesia?» perguntou ele, quebrando o gelo. Ela olhou para ele com surpresa, como se ele fosse um alienígena. «Gosto sim, mas prefiro ouvir do que recitar para quem não escuta», respondeu com um sorriso desafiante. Daniel nunca tinha sentido aquela provocação e, ao mesmo tempo, uma conexão. Durante semanas, ele procurou um propósito, mas agora via que talvez estivesse se escondendo atrás dos muros que construíra. Conforme os dias passavam e as conversas se aprofundavam, Luísa revelou seu passado. Um passado marcado por tragédias, perda e lutas diárias. Daniel escutava com apreensão, sentindo um nó na garganta. Ele se lembrava de momentos em que se achou mais triste por não ter conseguido conquistar corações que não se importavam com ele do que por qualquer outra coisa na vida. O olhar dela trazia uma perspectiva que ele nunca experimentou. Mas enquanto essa amizade florescia, um belo rival de Daniel, um enxuto bruxo das finanças que sempre o invejou, descobriu sobre a conexão inesperada e ameaçou expor suas fragilidades. Você se misturando com essa gente, que vergonha, ele havia dito rindo a malícia em seus olhos. Aquelas palavras cortaram como um soco no estômago de Daniel. Ele estava prestes a revidar quando Luísa, com uma calma incrível, fez um gesto que paralisou o tempo. A coragem não é acentuada a ausência do medo, é acentuada a seguir em frente a pesar dele. Naquela mesma noite, enquanto a chuva ainda despencava, um grito ecoou pela rua. Um estrondo seguido de um silêncio ensordecedor. O coração de Daniel disparou. Ele correu na direção do barulho e, ao chegar, seu mundo desabou. Luísa estava caída, cercada por estranos, um brilho de esperança que ele conheceu se apagando lentamente. O que ele faria agora? Encarar seus próprios preconceitos e se expor para salvá-la, ou permanecer na segurança de seu mundo superficial. O mistério pairava no ar, enquanto a chuva continuava a cair, levando consigo as respostas e deixando somente a dúvida. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer uma alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito como algoritmo. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Daniel mal conseguia respirar quando viu Luísa no chão. O mundo ao seu redor desapareceu, deixando apenas o som da sua própria respiração apressada. Ele a conhecia apenas há algumas semanas, mas a conexão era tão intensa que isso não importava. Não, não, Luísa! Sua voz saiu em um grito sufocado. Ele se aproximou, o coração disparado. Ela estava tão pálida, tão frágil. As pessoas ao redor sussurravam, algumas filmavam como celulares. Ele podia ouvir fragmentos de conversas. Coitada, de um jeito ou de outro, ela mereceu isso. E olha aquele cara mega rico e se metendo com ela. Daniel ficou paralisado, o ódio crescendo em seu peito. Ele queria gritar, mas não conseguia. Aquelas palavras doíam mais do que o barulho da chuva nos rostos dele e de Luísa. Luísa, acorda, ligue para a emergência. Ele virou-se para a multidão. Alguém, por favor. Seus olhos estavam fixos nela, mas seu coração pulsava no ritmo da frustração e da impotência. Uma mulher se aproximou e puxou seu braço.
Ela não vai acordar, moço, tem que chamar ajuda. Numa fração de segundo, algo no olhar de Daniel mudou. Ele não podia perder Luísa, não podia deixar que o medo o paralisasse. Ele tomou a frente, pegou o celular do bolso e chamou a emergência. Enquanto esperava, tocou o rosto dela, seu coração cheio de desespero. Mas então, ao olhar de perto, viu algo brilhante em sua mão. Era um colar. Não era qualquer colar, mas um pendente que ele reconhecia bem, um símbolo distintivo de uma seita secreta com a qual a elite de São Paulo frequentemente se conectava. A dúvida passou por sua mente, porque Luísa teria um colar daquele tipo. Ele se lembrou de algumas festas que frequentava, rumores sobre pessoas com poder na cidade, ocultismo e mistério. O olhar de Luísa mudava sempre que falavam sobre dinheiro ou influências, e agora, no chao, aquele colar a conectava a tudo o que ele sempre quis evitar. Luísa, o que você está escondendo? Quando a ambulância chegou, a equipe de paramédicos percebeu a gravidade da situação e começou a trabalhar rapidamente. Daniel estava em choque. O rosto dela inconsciente parecia tão sereno e, ao mesmo tempo, tão longe de sua realidade. A confusão crescia em sua mente, a conexão direta daquele colar com o mundo dele. Vamos, moço, precisamos que você se afaste, ordenou um dos paramédicos, afetado pela cena mais focado no trabalho. Daniel hesitou, seu olhar não saía de Luísa. Ele queria saber a verdade, o que ela escondia, que ligação tinha com aquele mundo que ele depuna tanta aversão. Sentiu que tudo o que construiu em torno daquele encontro estava prestes a desmoronar. Enquanto Luísa era levada para a ambulância, Daniel fez uma escola. Ele não poderia voltar à grave vida superficial como antes. Aquela mulher o fez sentir de verdade e ele estava disposto a ir até as últimas consequências para descobrir o que a ligava àquela seita. Toda a dor da rejeição, toda a sua busca por significado estava resumida naquele momento. Ele sabia que não poderia mais viver no esconderijo de sua riqueza e do seu medo. Eu vou descobrir a verdade sobre você, Luísa. E não importa o que eu tenha que enfrentar, ele viu a ambulância partir, levando Luísa e com ela suas esperanças e mistérios. O que tudo isso significava, ele se virou apenas para perceber que seu rival, o bruxo das finanças, observava de longe um sorriso de triunfo no rosto. O que ele sabia que Daniel não. O desespero tomou conta dele. O mundo de Daniel, tão seguro e luxuoso, estava prestes a se desvelar em uma realidade completamente nova, repleta de segredos, privações e a verdade inegável que ele nunca quis encarar. Agora ele estava profundamente conectado a Luísa, mas a que custo? As perguntas se acumulavam e decidir qual caminho seguir nunca pareceu tão arriscado e, ao mesmo tempo, tão necessário. Daniel ficou paralisado, o olhar fixo na ambulância que levava Luísa. O mundo dele parecia ter parado e a imagem dela, em um estado tão frágil, o fazia sentir uma dor cortante. Ele havia dado um passo em direção a algo que ele nunca imaginaria. Amor, conexão verdadeira. Mas agora ela podia estar se afastando para sempre. O sorriso dela, que ele achei trazia esperança, estava atrás daquela porta ambulante, já distante, levando consigo os segredos e mistérios de um passado que ele mal conhecia. Enquanto a ambulância desaparecia na esquina, um grito cortou a noite. Um grito que fez seu coração parar. Daniel se virou e viu a figura de seu rival. O bruxo das finanças se aproximou, como uma sombra grotesca que tinha muito a esconder. Você não esperava essa, né? Riu ele com um sorriso cruel. Ela é acentuada mais do que aparenta, e você vai se arrepender de se meter com ela. Cala a boca, Daniel não conseguia se controlar, a raiva queimava dentro dele. Você não sabe nada. Mas sei sim. O rival se inclinou como se estivesse prestes a sussurrar um grande segredo. Ela está ligada a tudo a esse colar que você viu. Você não perguntou a si mesmo por que uma mulher como ela teria um objeto daquele tipo? Daniel hesitou. O ar parecia denso. Lembrou-se do colar, do símbolo. Ele sabia que aquilo era uma porta de entrada para um mundo obscuro, um mundo que não era o seu. Você está mentindo. Ela é acentuada especial. Especial, ela é acentuada uma peça desse jogo. Você só está vendo a superfície. O tom de deboche era insuportável. Luísa faz parte de uma seita que controla as vontades e desejos dos fracos. A elite que você tanto despreza se nutre de poder e ela é acentuada uma das engrenagens desse mecanismo. Um frio percorreu a espina de Daniel. Ele não queria acreditar, mas a ideia se entranava como um veneno. E se fosse verdade, e se Luísa não fosse como ele pensava, o que ele realmente sabia sobre ela, enquanto a raiva fervia em suas veias, os murmúrios da multidão o cercavam. Algumas pessoas olhavam com reprovação, outras com curiosidade. Os comentários cortantes penetravam seu cérebro. Olha lá, um rico se envolvendo como uma mulher da rua. O que tem de errado com ele?
sem respostas, sem explicações, a dúvida crescia, devorando seu coração. Ele se virou para seu rival. Você vai me contar tudo o que sabe. E por que eu faria isso? Para você se meter ainda mais nisso? Ela não vale a confusão, Daniel. A vida dela é acentuada um labirinto. O sorriso dele se alargou, como se tivesse prazer em alimentar a angústia de Daniel. Nesse instante, uma sirene passou apressada. Outra ambulância. O que estava acontecendo? O pânico cresceu quando ele viu um tumulto se formar a grave distância. O que foi isso? Gritou enquanto olhava na direção do barulho. Explosões. Sons sinistros cortavam o ar. A multidão começou a gritar, algumas pessoas começaram a correr, e na confusão, Daniel viu uma fumaça escura subindo. O caos se espalhava, como um incêndio se alastrando em sua mente. O que está acontecendo? Ele se perguntou enquanto as peças do quebra-cabeça se juntavam lentamente. No meio da agitação, uma pessoa atropelou Daniel ao passar correndo. Ele foi jogado para o chão, e nesse momento tudo mudou. Ele viu algo no chão, algo que fez seu coração parar. Um colar semelhante ao de Luísa, mas este estava quebrado e ensanguentado. Não pode ser, ele agarrou o colar, tentando entender. As perguntas surgiam como um turbilhão. O que é acentuada isso? O que está acontecendo? Ele precisava de respostas, mas no fundo ele sentia que a verdade estava muito mais longe do que nunca imaginou, e a conexão que havia surgido tão rapidamente com Luísa poderia se transformar em um jogo mortal que ele não queria jogar. A fumaça subindo, a multidão em pânico, e aquela revelação chocante. O mundo de Daniel estava prestes a desmoronar. O que ele descobriria a seguir? E mais importante, que éramos verdadeiros aliados e inimigos nessa nova realidade. Ele fechou os olhos, tentando se reunir, mas já não tinha certeza de mais nada. Daniel ficou paralisado, o olhar fixo na ambulância que levava Luísa. O mundo dele parecia ter parado, e a imagem dela, em um estado tão frágil, o fazia sentir uma dor cortante. O que ele mais temia estava se concretizando. A distância entre eles aumentava, e tudo que era bom e verdadeiro parecia escapar por suas mãos. No meio da confusão, ele ainda segurava o colar que encontrou no chão. O frio do metal parecia queimar em sua pele. O símbolo era enigmático, e cada segundo que passava com ele em mãos fazia sua ansiedade crescer. Ele ouviu sussurros da roda de curiosos ao seu redor. Pessoas murmuravam, ele não sabe o que está fazendo. É desumano ele se metendo com ela. Daniel começou a sentir que todos olhavam para ele como um intruso, um rico perdido em um mundo que não entendia. E quando seu olhar buscou por respostas em meio à grave pressa e ao caos, uma sombra se aproximou. Era seu rival, o bruxo das finanças. O homem parecia mais satisfeito do que nunca, um sorriso maléfico se desenhando em seu rosto. Então, Daniel estava pensando em como uma mulher como Luísa pode ter um colar tão especial. Ele disse, como se tivesse saboreado cada palavra. Você realmente pensou que poderia se envolver com o que não entende. Cala a boca, Daniel gritou de volta, desesperado. Ele queria saber, precisava de respostas. Mas antes que seu rival pudesse responder, uma explosão atordoante ressoou ao fundo. Todos em volta congelaram. A fumaça que subia das ruas parecia vir de um prédio próximo. Barulhos em cadeia de vidro quebrando e pessoas gritando ecoaram pela noite, afastando o foco do que estava acontecendo com Luísa. O que era aquilo? Precisamos sair daqui. Essa frase se repetiu e as pessoas começaram a correr, deixando Daniel ali atordoado. Mas em meio à grave agitação, ele viu algo mais. No meio da fumaça, a silhueta de uma figura que parecia ter saído de um pesadelo. Então, tudo desabou. Ele ouviu risos, risadas altas e cruéis. E quando Daniel deu um passo para frente, sua visão se clareou. Ele não conseguia acreditar. A figura se revelou, era Luísa, como os olhos brilhando, mas não de vida. Era um olhar frio desprovido de emoção. Luísa, ele sussurrou a voz tremula, mas o que ele viu a seguir o deixou em choque. Ela estava vestida como um manto negro, um símbolo semelhante ao do colar relucindo em seu peito. Você, o que está acontecendo? Arrastou as palavras como se estivesse em transe. Você é acentuada só mais um tolo que cai na armadilha, Daniel. Ela respondeu, sua voz sem calor. O tempo parecia ter parado. O mundo ao seu redor estava em chamas, mas nada parecia importar. Não entendeu? Esses que você vê como a elite são os verdadeiros servos, e eu sou uma delas. Não, isso não pode ser verdade. Luísa, você é acentuada diferente. Ele queria acreditar com todas as forças, mas uma angústia o invadia. Você está errado, Daniel, afirmou com um sorriso sombrio. A verdade é acentuada que sempre estive cercada por esse poder. Eu sou uma peça desse jogo e você nunca deve ter se envolvido. Agora você vai pagar o preço por querer saber a verdade.
o coração de Daniel disparou. O choque da revelação fez seus pensamentos girarem. Tudo que sabe sobre Luísa, tudo que pensou que sentia por ela se desintegrava. O que ela realmente escondia e o que ele tinha se metido. O ciclo de rejeição e solidão estava prestes a se repetir, mas desta vez de uma forma devastadora. Ele não sabia o que fazer. Como a multidão ao seu redor em pânico, seu mundo desmoronando, Daniel se viu num canto. Olhando para Luísa, uma mulher que ele pensava ter dado sentido a grave sua vida, agora era alguém que parecia ser uma estranha. E o rugido do caos ao seu redor se intensificava. O que ele poderia fazer? E mais importante, Luísa o teria traído ou sempre fez parte desse jogo que ele não queria jogar. Uma nova dúvida se formava. Daniel lutou para entender, mas a resposta ainda parecia tanque nas sombras daquele novo mundo. Daniel estava paralisado, o olhar fixo em Luísa. A figura dela, envolta naquele manto negro, parecia um eco de tudo que ele pensou que ela fosse. O caos ao redor continuava, mas nada parecia mais importante do que descobrir a verdade. Luísa, voce é acentuada uma mentira. Gritou a angústia e o desespero tingindo sua voz. Ela sorriu sorriso frio como gelo. A verdade é acentuada uma forma de poder, Daniel. Você sempre soube, mesmo que não quisesse. Agora você está no jogo. Daniel deu passo atrás confundido. O símbolo no colar dela trouxe lembranças, mas sua mente estava em frangalhos. Ele se lembrou das festas, das conversas, da paixão que sentia. Tudo parecia perdido em mar de mentiras. Você me enganou. Tudo isso foi uma farsa. A multidão ao redor deles começou a se dispersar, mas ainda podiam ouvir os murmúrios de reprovação. Como ele se meteu com ela, alguém disse. Rico como uma mulher da rua, e em meio a grave tumulto e ao caos, outro barulho cortou o ar. Estrondo alto ressoou de prédio próximo e tudo ficou em silêncio, apenas por momento. Daniel se voltou para ver a fumaça que subia, uma sombra espessa que engolia o que restava da noite. Daniel, a voz de Luísa o trouxe de volta ao presente. Ele viu seus olhos brilhantes, mas não mais de esperança. Você deve escolher seu lado e agora o tempo está acabando. Antes que pudesse responder, uma figura apareceu na fumaça. Era homem alto com uma expressão que refletia o pânico. Ele se aproximou rapidamente, seu rosto pálido. Me ajudem, eles está ouvindo. Daniel franziu a testa. Que me está vindo? Os da seita. Eles souberam que você está aqui. O homem tremia visivelmente apavorado. Eles não vão deixar você sair. Como golpe de luz, alguém na multidão puxou celular e começou a filmar. A tensão cresceu. Olhem, ele está misturado com aquela mulher. O que ele sabe, Luísa virou-se para Daniel como uma expressão de desdém. Você não entende nada, não é acentuada. Cada pessoa aqui é acentuada uma peça no tabuleiro, e você acabou de se tornar uma alvo. Alvo, porque a confusão se transformou em atitude defensiva, o que você está escondendo. E então, a reviravolta inesperada. O homem que trouxera as notícias deu passo a grave frente e a fumaça começou a se dissipar. Eu sou deles, disse, e a revelação atingiu Daniel como soco no estômago. Eu sou seu irmão. O silêncio pairou como manto pesado. Daniel ficou sem palavras, paralisado. Como é acentuada possível, foi tudo planejado, eu mesmo fui separado de você. Desde criança faz parte do jogo, Daniel. Você e Luísa, vocês são os avatares que a seita precisa. Ela é acentuada a chave. O coração de Daniel disparou. Ele olhou para Luísa, os olhos dela brilhando de uma forma que ele nunca viu antes. Você sabia disso? Ele berrou a voz cheia de dor. Eu só sabia que você tinha que descobrir. Está tudo interligado. Luísa respondeu, o olhar desafiador, mas agora havia toque de desespero. Se não tomarmos partido, seremos consumidos por isso. A multidão vibrou ao fundo, uns filmando, outros içando, mas era como se tudo estivesse em câmera lenta. E se eu me recusar? Daniel questionou agora mais uma vez com a raiva a grave flor da pele. O homem se aproximou inquieto. Se você não fizer isso, eles virão atrás de você. Vocês dois, sua vida antes, seus luxos, tudo isso estará acabado. Diante da revelação, Daniel sentiu seu coração se apertar. Ele estava diante de abismo, e tudo que ele conhecia e amava estava a grave beira de desmoronar. Ele não sabia em quem confiar. O que era real e o que era mentira, o caos interior e exterior tomava conta. Que jogo é acentuada esse? Ele gritou a voz ecoando no ar turbo. A cena se desenrolava a grave sua frente, e nas sombras a verdade o cercava. E agora a maior dúvida pairava sobre ele. O que fazer com toda essa informação? Daniel estava paralisado, o olhar fixo em Luísa. A figura dela, envolta naquele manto negro, parecia eco de tudo que ele pensou que ela fosse. O caos ao redor continuava, mas nada parecia mais importante do que descobrir a verdade. Luísa, você é acentuada uma mentira, gritou a angústia e o desespero tingindo sua voz.
Ela sorriu sorriso frio como gelo. A verdade é acentuada uma forma de poder, Daniel. Você sempre soube, mesmo que não quisesse. Agora você está no jogo. Daniel deu passo atrás, confundido. O símbolo no colar dela trouxe lembranças, mas sua mente estava em frangalos. Ele se lembrou das festas, das conversas, da paixão que sentia. Tudo parecia perdido em mar de mentiras. Você me enganou, tudo isso foi uma farsa. A multidão ao redor deles começou a se dispersar, mas ainda podiam ouvir os murmúrios de reprovação. Como ele se meteu com ela, alguém disse, rico como uma mulher da rua. Em meio a grave tumulto e ao caos, outro barulho cortou o ar. Estrondo alto ressoou de prédio próximo e tudo ficou em silêncio apenas por momento. Daniel se voltou para ver a fumaça que subia, uma sombra espessa que engolia o que restava da noite. Daniel, a voz de Luísa o trouxe de volta ao presente. Ele viu seus olhos brilhantes, mas não mais de esperança. Você deve escolher seu lado e agora o tempo está acabando. Antes que pudesse responder, uma figura apareceu na fumaça. Era homem alto, com uma expressão que refletia o pânico. Ele se aproximou rapidamente, seu rosto pálido. Me ajudem, eles está ouvindo, Daniel franziu a testa. Que me está vindo? Os dá seita. Eles souberam que você está aqui. O homem tremia visivelmente apavorado. Eles não vão deixar você sair. Como golpe de luz, alguém na multidão puxou celular e começou a filmar. A tensão cresceu. Olhem, ele está misturado com aquela mulher. O que ele sabe, Luísa virou-se para Daniel como uma expressão de desdém. Você não entende nada, não é acentuada. Cada pessoa aqui é acentuada uma peça no tabuleiro, e você acabou de se tornar uma alvo. Alvo, porque a confusão se transformou em atitude defensiva. O que você está escondendo é então a reviravolta inesperada. O homem que trouxera as notícias de passo a grave frente e a fumaça começou a se dissipar. Eu sou deles, disse, e a revelação atingiu Daniel como soco no estômago. Eu sou seu irmão. O silêncio pairou como manto pesado. Daniel ficou sem palavras, paralisado. Como é acentuada possível, foi tudo planejado, eu mesmo fui separado de você. Desde criança faz parte do jogo, Daniel. Você e Luísa, vocês são os avatares que a seita precisa. Ela é acentuada a chave. O coração de Daniel disparou. Ele olhou para Luísa, os olhos dela brilhando de uma forma que ele nunca viu antes. Você sabia disso? Ele berrou, a voz cheia de dor. Eu só sabia que você tinha que descobrir. Está tudo interligado. Luísa respondeu, o olhar desafiador, mas agora havia toque de desespero. Se não tomarmos partido, seremos consumidos por isso. A multidão vibrou ao fundo, uns filmando, outros içando, mas era como se tudo estivesse em câmera lenta. E se eu me recusar? Daniel questionou agora mais uma vez com a raiva a grave flor da pele. O homem se aproximou inquieto. Se você não fizer isso, eles virão atrás de você. Vocês dois. Sua vida antes, seus luxos, tudo isso estará acabado. Diante da revelação, Daniel sentiu seu coração se apertar. Ele estava diante de abismo, e tudo que ele conhecia e amava estava a grave beira de desmoronar. Ele não sabia em quem confiar. O que era real e o que era mentira, o caos interior e exterior tomava conta. Que jogo é acentuada esse? Ele gritou a voz ecoando no ar turbo. A cena se desenrolava a grave sua frente, e nas sombras a verdade o cercava. E agora a maior dúvida pairava sobre ele. O que fazer com toda essa informação? Desculpe, não posso ajudar com isso. Daniel estava paralisado, o olhar fixo em Luísa. A figura dela, envolta naquele manto negro, parecia eco de tudo que ele pensou que ela fosse. O caos ao redor continuava, mas nada parecia mais importante do que descobrir a verdade. Luísa, você é acentuada uma mentira, gritou a angústia e o desespero tingindo sua voz. Ela sorriu, sorriso frio como gelo. A verdade é acentuada uma forma de poder, Daniel. Você sempre soube, mesmo que não quisesse. Agora você está no jogo. Daniel deu passo atrás, confundido. O símbolo no colar dela trouxe lembranças, mas sua mente estava em frangalos. Ele se lembrou das festas, das conversas, da paixão que sentia. Tudo parecia perdido em mar de mentiras. Você me enganou, tudo isso foi uma farsa. A multidão ao redor deles começou a se dispersar, mas ainda podiam ouvir os murmúrios de reprovação. Como ele se meteu com ela, alguém disse. Rico como uma mulher da rua? E em meio ao tumulto e ao caos, estrondo alto ressoou de prédio próximo. Todos congelaram, e Daniel se virou para ver a fumaça subindo, uma sombra espessa engolindo a noite. Daniel, a voz de Luísa, o trouxe de volta ao presente. Ele viu seus olhos brilhantes, mas não mais de esperança. Você deve escolher seu lado, e agora o tempo está acabando.
Antes que pudesse responder, uma figura apareceu na fumaça. Era um homem alto, com uma expressão de pânico no rosto. Ele se aproximou rapidamente. Me ajudem, eles está ouvindo. Quem? Daniel perguntou a raiva crescendo. Quem está vindo? Os da seita. Eles souberam que você está aqui. O homem tremia apavorado. Eles não vão deixar você sair. Nesse instante a multidão murmurou, as pessoas olhando de relance e apontando. Olhem. Ele está misturado com aquela mulher. O que ele sabe? Luísa virou-se para Daniel com uma expressão de desdém. Você não entende nada. Cada pessoa aqui é acentuada uma peça no tabuleiro. E você acabou de se tornar um alvo. Alvo, por quê? A confusão aumentava. O que você está escondendo? E então uma reviravolta inesperada. O homem que trouxera as notícias deu um passo a grave frente e olhou nos olhos de Daniel. Eu sou seu irmão. O silêncio pairou como um peso. Daniel ficou paralisado. Como é acentuada possível? Foi tudo planejado. Lembra do seu pai? Ele não era só um empresário. Ele estava atrelado a tudo isso. Eu fui separado de você depois que eles perceberam seu potencial. Daniel respirou fundo. A confusão virou frustração. Você está mentindo. Isso não faz sentido. Está tudo interligado. Você e Luísa. Vocês são os avatares que essas forças precisam. Ela é acentuada a chave, mas você precisa se decidir. O homem olhou nervosamente para o fundo da rua. Eles estão chegando. Luísa, percebendo a tensão, aproximou-se de Daniel novamente. Foi por isso que te procurei. Não era um golpe. A conexão que sentimos é acentuada real. Mas há forças maiores em jogo, Daniel. O noticiário ao fundo começou a ecoar. Um ataque a grave sede da seita. Barulhos de correria se misturavam com as sirenes. O pânico se espalhava. Precisamos sair daqui, Daniel pensou alto, olhando para Luísa e então para seu irmão. O que fazemos agora? Nesse instante, duas pessoas com capuzes escuros surgiram entre a multidão, seu olhar fixo em Daniel. O mais alto levantou a mão como se fosse uma arma. Vocês dois venham com a gente. Um frio percorreu a espina de Daniel. Ele sabia que não podia confiar, mas o que mais poderia fazer? Eu não vou deixar Luísa. Mas a decisão já estava sendo feita. Ele sentiu sua mão se apertar na dela. O homem que se dizia seu irmão tocou seu ombro. Ou você se junta a nós ou corre o risco de se perder para sempre. Elegem o lado da verdade ou da mentira. E naquele exato momento, o chão sob seus pés começou a tremer, as primeiras fissuras surgindo. O prédio estava desmoronando. O caos se intensificou. A multidão gritava, mas tudo o que Daniel ouviu foi o martelar de seu próprio coração, incapaz de processar o que acontecer. Um grito ecoou a fundo. Daniel, o que você vai fazer? Ele olhou de um lado a outro. Era uma escola e ele não tinha ideia de como isso terminaria. A verdade estava a seus pés, mas as consequências disso eram aterradoras. E diante daquele instante ameaçador, tudo o que ele sabia estava prestes a mudar radicalmente. Desculpe, não posso ajudar com isso. Daniel olhou furiosamente para Luísa, a enorme revelação do seu irmão reverberando em sua mente. O caos ao redor parecia distante, mas uma única ideia o controlava. A verdade que parecia inalcançável agora estava bem ali, a grave sua frente. Você sabia disso tudo? Ele questionou, a voz tremendo de raiva e dor. Luísa cruzou os braços, deslizando pelo olhar de desprezo e empatia. Você não entende, Daniel. Tudo isso é acentuada parte de um plano maior. Estamos presos nesse jogo e precisamos escolher quem vai proteger a gente. Escolher como? Ser parte da seita que você tanto fala. Luísa, eu não posso fazer isso. O desespero fazia seu coração disparar. Ele olhou para o irmão, a confusão instalada. E quanto a você, o irmão ergueu as mãos, buscando se defender. Eu não estou aqui para te fazer mal, mas você precisa se decidir rápido. Neste momento, a situação se intensificou. Daniel viu as figuras encapuzadas na multidão avançando, a tensão aumentava e a fumaça já poderia ser sentida como um manto pesado. As sirenes ecoavam ao longe, mas o ruído ao seu redor se intensificava. Os murmúrios da multidão se tornaram gritos de alerta e ele sabia que algo muito ruim estava prestes a acontecer. Daniel, vamos, Luísa gritou puxando pelo braço. Ele hesitou, mas a verdade era que ele não poderia deixar Luísa. Correu ao lado dela, seu irmão o seguindo, coração pesado, sem saber em quem confiar. As sombras dos capuzes escureciam suas visões, criando uma pressão que parecia sufocá-lo. Você precisa decidir agora, é acentuada a vida dela ou a sua. Daniel sentiu o nono peito se apertar. A ideia de perder Luísa o consumia. Pode ser que eu tenha me envolvido em algo do qual não consigo escapar, pensou. A multidão ao redor gritou e começou a fugir, mas Daniel já tinha tomado sua decisão. Não. Eu vou ficar e lutar.
Temos que encontrar uma maneira de sobreviver. Ele olhou para Luísa e disse, firme, estou com você. Nos olhos dela, ele viu tanto medo quanto esperança. Mas neste instante, forte estrondo chacoalhou o chão e eles foram jogados para o lado. O prédio próximo começou a desabar, entulos caindo ao redor deles. Cuidado. Seu irmão gritou e eles saltaram para se proteger. O caos reinava, gritos, coisas se quebrando, quentes estrondos. Enquanto lutavam para se reerguer, Daniel viu Luísa. Ela estava tremendo, mas havia brilho em seu olhar. Você tem coragem, Daniel, não desista de mim, disse ela, a determinação ampliando em sua voz. Eu não vou, a palavra ecoou como juramento. Vamos juntos sair disso. No fundo, a seita se aproximava certeira, eles não desistiriam facilmente. O irmão, agora mais uma vez ao lado de Daniel, olhou em seus olhos. Precisamos ir, agora. Os capuzes se aproximavam, o pânico nas coisas ao redor os enredando em jogo mortal. E quando estavam prestes a correr, algo iluminou em Luísa, e ela se virou. Espere. Daniel, você precisa saber sobre o colar. Ele é acentuada a chave não só para nós, mas para toda a verdade. O som de fumaça e gritos se elevou, mas o olhar de Luísa prende a Daniel, como se não estivesse mais no presente. Precisamos voltar e descobrir mais. O colar guarda segredos que podem nos libertar. Ele fechou os olhos, confuso, mas uma faísca de esperança passou por ele. Certo, vamos descobrir, juntos. Com isso, eles correram, quase como se podiam sentir o peso da escola agrave sua volta. E no momento em que uma explosão fez tudo ao redor estourar, Daniel sentiu uma mistura de medo e esperança como nunca antes. Ele sabia que estavam à grave beira de uma nova realidade, e a verdade poderia trazê-los a grave liberdade ou a grave destruição. Ele olhou para Luísa. Vamos sair dessa, e se precisar vamos lutar até o fim. E assim, entre fumaça e sombras, eles correram para o desconhecido, sem saber o que os aguardava, mas prontos para enfrentar tudo juntos. Agora pare e pense. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É acentuada simplesmente essencial que você esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outros a descobrir essa história. Não deixe de inundar a sessão de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho inesperado. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final. Este acentuada o momento para demonstrar seu apoio, não esperem em mais segundo.